Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Rafael Silva, seu professor de trânsito. E nesta aula eu vou falar sobre o quê? Sobre como se organizar, como você administrar a sua aula. Às vezes é uma dica, tá? Eu sou professor desde 2014 e eu percebi que nas escolas, entre professores, sempre acontece o mesmo problema. É assim, ó. Como que você vai administrar o seu tempo? Como que você vai fazer a leitura da aula quando você dá aula, quando você pega uma turma, inicia e termina uma turma sozinho, você segue o seu plano de aula. Quando você dá aula com outro professor, o outro professor tem uma didática diferente da sua. Então, os dois professores são bons, mas cada um dá aula de um jeito. E daí acaba que, quando há um revezamento no curso, um professor se sente prejudicado pelo outro. Mas é questão de você saber administrar a sua aula para que isso não aconteça. Vamos lá? Como é que funciona? Isso aqui é um bate-papo que eu estou tendo com vocês, tá, pessoal? Não é nada de outro mundo, não. Mas é muita reclamação, só, muita reclamação. Então, você que é professor de trânsito aí, que eu sou, o que eu tenho para falar para vocês em relação a isso? Como está a sua aula? É uma coisa que você tem que se perguntar quando você entra numa sala de aula. Pega a apostila lá, pega o slide, pega o material didático que vocês trabalham, né? Antes de começar a aula, o certo é você, no plano de aula, você já saber exatamente que você parou. Às vezes você já sabe, ou às vezes você questiona. E o professor de ontem parou em que página, né? Você dá uma questionada ali, coisa e tal. Mas normalmente você mantém contato com o professor pelo WhatsApp, você pergunta, você deu aula ontem, qual página você parou? E já informa para você. Qual a sua situação, então? Com base em como está a aula, você vai entender a sua situação. Qual que é o conteúdo que você vai ter que passar? E qual o nível de conhecimento que você vai ter que trabalhar? É assim, ó. Como está a sua aula? Você chegou na sala de aula para dar aula e a aula está atrasada, qual que é a sua situação? Você tem pouco tempo para muito conteúdo. Daí você vai fazer o quê? Você vai queimar outro professor? Outro professor não falou nada para vocês ontem, o que ele passou para vocês ontem? E daí cria um mal-estar na sala, não vai dar tempo de eu passar tudo, e agora o que eu faço? O professor se desespera na sala. Não, só sem o aluno perceber, você vai passar só o conteúdo de prova, que é um conteúdo importante, que é 25% do seu conhecimento apenas. Então, só, não precisa falar tudo aquilo que você costuma falar na sua aula. Então você vai dar uma resumida no que você tem para falar e passa pelo menos o conteúdo de prova para que não seja prejudicado. Porque essa aula está atrasada, né? Você tem pouco tempo para muito conteúdo para explicar. Então dá uma resumidinha ali e vê o que cai na prova do Detran, por exemplo, se foi curso de habilitação, se foi outro tipo de curso, você vê o que vai cair na prova lá, na prova do Detran é feita no Detran, né? Mas curso de especialização e curso de instrutor, diretor, examinador, quem aplica a prova é você mesmo. Então você dá uma olhadinha, vê o que cai na prova lá e dá uma focada naquilo ali, tá? Primeiro, para depois, se sobrar tempo, passar mais coisa. Porque o conteúdo de prova é um conteúdo importante, sim. É um conteúdo de trânsito, né? Como está a sua aula? Se a aula está em dia, qual a sua situação? É só seguir o plano de aula, isso é o ideal, né? Você seguir o plano de aula. Importante para que... Daí, além de você passar o que vai cair na prova do Detran, você passa um conteúdo importante para quem vai dirigir. Então, você vai dar várias dicas também, né? Usar o seu conhecimento ali. E você usa 50% do que você sabe. Se você tem conhecimento, lógico, né? Tem pessoas que não têm conhecimento, 50% de nada é nada, né? Mas se você é um bom professor, 50% do seu conhecimento. Tá risado não. Como está a sua aula? A linha verde ali, pessoal. Eu chego na sala de aula, a aula está adiantada. Qual a minha situação? Muito tempo para pouco conteúdo. O que eu vou fazer na sala de aula? Eu falo para os alunos, o professor passou toda a matéria, não tem o que fazer que eu passar. Daí você quer dar um intervalo de meia hora. Daí você quer deixar o aluno ansioso. Pessoal, deu o intervalo que está previsto por lei, porque se chegar uma fiscalização do Detran aí, vai bloquear a sua autoescola. E daí, pessoal, o que você vai fazer?
tem muito tempo e pouco conteúdo. Aí você vai com o nível hard. Não adianta você chegar para os alunos e falar assim, o professor já falou tudo, não deixou nada bem falar. Você cria um mal-estar, pessoal, os alunos se sentem prejudicados. Tá? Então você tem que saber administrar a sua aula. Quando você tem que ser sucinto, objetivo, e quando você tem que... Dá para você dar uma viajada na aula. Daí você pega nível hard, você vai com 100% do seu conhecimento. Você pega lá... Pessoal, você não pode falar sobre política numa aula de trânsito, você não pode falar sobre religião numa aula de trânsito, nem sobre time de futebol. Tá? Se você quiser aprofundar nesses assuntos, você vai tomar na cabeça, você vai tomar reclamação por parte dos alunos. Tá? Porque eles vieram uma aula de trânsito e você tem que falar sobre trânsito para eles. Agora, se começar a falar sobre religião, política e futebol, com certeza vai ter reclamação do seu professor, né? Do jeito que você deu aula, vai ter reclamação da secretaria. Fala, o professor falou sobre time, falou sobre futebol, falou sobre a religião dele é melhor que a minha, falou de política, que o partido político dele é melhor que o meu. Então, assim, não dá certo, só não dá certo. Os alunos não estão interessados. Agora, se eles querem tirar habilitação, por exemplo, estão num curso de habilitação, quer fazer um curso de especialização, quer fazer um curso de instrutor de trânsito, daí sim estão interessados, eles foram ali para fazer um curso de trânsito, então eles estão interessados na matéria trânsito. Então, foca nisso. Tá? Então pega todo o conhecimento que você tem na área de trânsito ali, suas atividades. Você pode fazer atividade, você pode fazer dinâmica, desde que seja relacionada à área de trânsito. O professor ele faz uma dinâmica, uma atividade que não tem nada a ver com trânsito, e depois ele não conclui a atividade ainda, a atividade foi só para encher linguiça. Então você tem que fazer ou montar a atividade, aplicar a atividade e concluir, explicar o porquê que você passou a atividade. Então não deixe o aluno ocioso, tá, pessoal? Não tem muito tempo para você trabalhar e pouco conteúdo. Desenvolve ali com os alunos, pega todo o conhecimento que você tem ali e passa para eles na área de trânsito. Com certeza eles vão se interessar em saber sobre radar, saber sobre o filme, saber sobre medida de direção, sobre ultrapassagem, né? Explica, pessoal. Tem vários assuntos interessantes hoje, então aprofunda um pouco mais, fala um pouco mais sobre cadeirinha, né? Quais as situações que a criança pode ir na frente, quais situações que a criança, quais veículos não precisa da cadeirinha, entendeu? Então, tipo assim, dá a dica para vocês, pega a resolução 277 de 2008, estou falando isso de cabeça, tá, pessoal? Tem tudo aqui na cabeça aqui, mas pega essa resolução 277 de 2008, onde fala de cadeirinha, lê ela na íntegra, que você vai ver que você vai ter assunto para falar com o aluno na sala de aula. Então lê, estuda ela, que monta slide, que você vai ver que você vai se dar bem. Pega a resolução 432, que fala de bebida de direção, dá uma lida nela, pessoal. Pega a resolução 453, que fala de fiscalização de capacete, viseira, óculos. Você vai ver que tem coisa legal pra caramba nela. Pega a resolução 396, que fala de radar, velocidade, veículo leve, veículo pesado. Lê, começa por essas 4 resoluções aí. Depois você pega a resolução 253 e 254, que fala sobre fiscalização de filme, sabe? Pega essas resoluções polêmicas, esses assuntos polêmicos, estuda o assunto, pessoal, monta um slide com base no entendimento legal lá e vai passar de aula, pessoal, e trabalha com alunos esse conhecimento, tá? Então, porque às vezes você se limita ali a passar o básico, então passa o nível hard se tem tempo ali, fala sobre trânsito, prepare melhor o seu aluno, tá bom? Essa é a dica que eu queria dar para vocês, saber organizar, entender se a sua aula está adiantada ou está atrasada, e não jogar a culpa no outro professor, e não se desesperar na frente do aluno, e sim desenrolar, pessoal, desenrola, tá? Seja um bom professor, não crie inimizade com o aluno ou com o outro professor, porque você fica reclamando, beleza? Então é a dica que eu tenho para passar para vocês. Eu sou professor em diversas escolas, eu percebo isso, em todas as escolas que eu trabalho, eu percebo que em um momento ou outro acontece uma situação dessa entre professores. Tá certo? Um abraço e até a próxima.